Na realidade, eu acho que a trajetória das lideranças, dos parlamentares que vêm de uma militância de esquerda, elas se assemelham muito entre si, mas elas se diferenciam demais das trajetórias políticas daqueles que são os políticos tradicionais, aqueles que representam as elites, não é? É completamente diferente. Eu, por exemplo, a minha juventude, parte dela foi vivida no período ainda do regime militar, da ditadura militar. Por conta de lugares que eu estudei, eu não tive muito acesso desde cedo às questões políticas, e não venho de uma família política também. Então eu era completamente alheia a tudo que acontecia no Brasil naquele período. Você veja, até ingressar na universidade em 1979, mesmo no colégio, eu não, porque não havia esse debate em casa, não havia esse debate no colégio, tudo migrava quando alunos queriam fazer qualquer tipo de militância para a arte, para o teatro, para a música, para a poesia, mas política não é? Então eu vim tomar conhecimento de fato, eu vim ter contato com o que politicamente vinha acontecendo no Brasil em 1979, quando eu ingressei na Universidade Federal do Amazonas. E foi quando eu botei o pé no campus universitário, porque era bem longe, um campus recém-construído, que eu vi tudo pichado, anistia geral ampla e restrita, e eu não entendia. Olha só o tamanho da... eu não digo ignorância, é ignorância, mas é por conta de tudo armado para que fosse assim, não é? E aquilo para mim foi um choque muito grande. Então eu tive muita sede de saber tudo o que estava acontecendo. Então o que mais me chamou a atenção na universidade não foi o meu curso, até porque eu não gostava muito, que eu cheguei lá e vi que não era bem aquilo que eu queria, né? Então o que me chamou muito a atenção naquele novo ambiente meu foram as questões políticas. Aí eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ver, por exemplo, eu havia lido muitas matérias, porque revistas nós recebíamos sempre, mas o que eles diziam? Preso, terroristas, mortos, baderneiros, enfim, então eu acreditava naquilo que eu estava lendo, porque não havia contestação em nenhum ambiente em que eu convivia, não é? Então, aquilo me chamou muita atenção na universidade e eu me sentia assim na obrigação de recuperar todo esse tempo perdido, essa memória, essa realidade que me foi omitida, né? E da minha opinião até criminosamente, me foi omitida criminosamente, não é? Então eu passei a ler muito sobre a política do Brasil, sobre a nossa situação e ao mesmo tempo militar. E foi quando eu vi também que eu estava ali, porque até então foi o primeiro espaço público que eu frequentava, porque eu frequentei sempre colégios particulares, né? Que meu pai pagava mensalidade, enfim, todo final de mês. E ali não, eu entrei numa universidade que era pública, então eu não tinha que pagar nada. Aí eu também fui, isso também me chamou muito a atenção. Aí eu fui estudar e ler, e aí eu percebi que naquela época, né, diferente de hoje, não tanto, mas hoje já avançou bem, e é bom que se diga, avançou no período do Lula para cá, porque até então era tudo igual, eram 1% dos jovens que frequentavam curso superior. Frequentavam curso superior. Aí eu me sentia assim uma privilegiada ali dentro. Aí eu disse, nossa, eu estou nesse 1%, então eu aqui devo exercer, não só exercitar e desenvolver minhas habilidades técnicas enquanto profissional, mas também de cidadã, porque eu me sentia muito impotente de não ter feito nada até aquele momento, né? E foi aí que eu ingressei no movimento estudantil, logo de cara, e fui a primeira mulher a presidir o Diretório Central dos Estudantes à época. Logo engravidei, então eu passei a minha gestão toda gestante, a minha gestão do DCE gestante, foi algo fenomenal. Tanto que grandes atividades que nós organizamos, eu já no finalzinho, eu não pude estar presente porque estava dando à luz, né? Uma manifestação que nós fizemos contra o aumento das passagens de ônibus e que todo mundo, todas as lideranças foram presas, né? E eu estava no hospital. Por isso eu acabei ficando mais tempo, a médica me segurando mais tempo no hospital. Mas enfim,
Então foi uma consciência social que despertou em mim. Eu, a princípio, comecei a militar na Tribuna Operária, comecei a perceber logo de início que tinha algo mais do que a Tribuna da Luta Operária, e aí era o partido, né? Demoraram 1 ano e meio ainda me segurando até que eu ingressei para o partido, óbvio, um ingresso informal, porque o partido era ilegal naquela época, né? E aí trilhei no movimento estudantil, depois casei, fui trabalhar, ainda estudante, fui dar aula, né? Porque tive filha e marido logo foi demitido depois do casamento por questões políticas. Eu também nunca tinha trabalhado, então eu fazia farmácia, já estava concluindo o curso, abrimos uma farmácia e até no começo, que o comércio demora um pouco, fui dar aula, mas aí começou a dar tudo certo, né? E já entrei no sindicato. Ao tempo em que eu entrei na sala de aula, já me filiei no sindicato, que na época não era nem sindicato, era a associação dos professores, porque eram servidores públicos e não podiam se sindicalizar. E na sequência fui para os congressos nacionais, já fui eleita vice-presidente na época da CPB, hoje CNTE. CPB, que é dos trabalhadores de educação, na época dos professores. Fui vice-presidente norte, aí passei a andar muito aquela região, Acre, Rondônia, Roraima, em assembleias, acompanhamento. Marina Silva era uma militante nessa área. Eu lembro que ela era oposição à direção sindical no Acre, era minoritária lá, não é? Enfim, então andei bastante. Mas eu nunca passou pela minha cabeça, assim, seguir uma carreira política. Isso é o que eu acho que diferencia, né? Como muitos que vêm mais dessa política tradicional. Mas foi em 1985, meu partido ficou legal. Em 1986 foram as primeiras eleições com o meu partido legal. Aí um belo dia eu sou comunicada de que seria candidata. Aí eu falei, de jeito nenhum. Eu disse, não, mas seu marido vai ser candidato também. Eu disse, o quê? A deputada estadual. Peraí, os 2 candidatos a deputado estadual, quem que vai levar a gente a sério? Ninguém, não é? Mas aí vim para cá para encontro aqui em Brasília com a direção nacional do partido, fizemos tudo, dando uma chapa de 9 candidatos, né? Sem coligação, porque a gente não queria se misturar. Naquela época a gente não entendia bem, a gente não queria muita misturança. Apoiamos lá uma candidatura de oposição a governo, mas separamos, saímos só. Aí ao final de tudo, naquela época as eleições demoravam 8 meses, quase 1 ano de campanha eleitoral. Não era muito tempo. E aquela campanha a única coisa que eu tinha era eu, uma companheira que era do movimento que foi destacada para ficar comigo, do movimento dos trabalhadores da educação, dos professores, um carro e uma boca de som. Era isso. E a gente rodava na cidade, arrumava uns amigos para fazer as panfletagens e tal. E acabou que quando o resultado da eleição saiu, eu fui a mais votada da chapa. Para mim foi uma surpresa também. Agora, obviamente, que com 9 candidatos nós não alcançamos o quociente eleitoral. Mas ficou muito pouco, mas por muito pouco, não é? Muito pouco. Eu estava lá cumprindo uma tarefa, divulgar o PCdoB, que não é aquele partido que come criancinha e tal. Mas aí acabei que fui a mais votada, não é? E aí nas eleições seguintes, lá vai eu de novo. Lá o partido me pega para ser candidata de novo, vereadora, e aí fui eleita, em 1988. Eleita vereadora, fiquei 3 mandatos, né, 2,5. Aí depois vim a Brasília como deputada federal e agora no Senado. E o importante é que, sem estrutura, sem nada, eu fui 2 vezes a mais votada no meu estado, né? Assim, fazendo quociente, 2 quocientes, muito. Em 1992, para vereadora, fui 92 ou 96, para vereadora fui a mais votada, e depois em 2002 para deputada federal, né? Então, mas assim, uma campanha que eu tinha o povo que me votava, porque eu não tinha um prefeito assim para dizer esse aqui está na minha campanha, esse me apoia, não é?
Então, mas é assim, é uma política muito feita com a população, muito pé no chão, né? E assim eu fui seguindo, né? As coisas acabaram, aí me perguntavam, mas você planeja o quê? Eu disse, olha, eu acho sempre que o fruto ele cresce, ele nasce de acordo com a semente que você plantou. Então tudo vem através do trabalho. Então, em vez de eu me preocupar de dizer, eu quero ser deputada, eu quero ser senadora, eu tenho mais que cuidar do trabalho. Eu fui eleita para ser aquilo que eu sou. Então eu tenho que cuidar, trabalhar bem. E eu tenho certeza, se eu trabalhar bem, for outra coisa, serei bem aceita também. Foi assim, né? Então, para o Senado, fui candidata a prefeita 2 vezes em Manaus, né? Uma já como senadora, até então tinha sido uma vez só, tinha perdido essas eleições. Então a majoritária tinha sido candidata uma única vez. E depois para o Senado, né? Que ninguém achava que eu ganhava. Mas como eu já estava em 3 mandatos de deputado federal, eu acho que tem que haver assim, renovação, né? Eu disse, não dá mais. Então vou ser candidata a Senado. Ganhe ou perca, né? Ganhe ou perca. Então, e acabou que eu venci. Acabou que eu venci, obviamente, que tinha uma coligação forte, né, mas também tinha um adversário muito forte. Enfim, foi essa construção. A construção foi mesmo na luta e no meio do povo. Eu não digo do povão, mas daquela parcela mais esclarecida da sociedade, mais organizada. Né? Foi assim que eu percorri um bocado a minha E você destacaria dessa base política, além do suporte partidário, alguma área, algum sindicato? Olha, por exemplo, eu, mulher, muitas vezes, eu já fiz análise da minha votação nas mulheres. Eu não acho que os números mostram que eu nunca fui eleita com votos majoritariamente femininos. Não, eu tenho uma votação assim muito dividida. Sempre militei nessa área de mulher, sempre, porque essa é uma questão, assim, uma parada obrigatória para todos nós, e todas nós, né? Nós aqui no Senado, dos 81 senadores, somos 12 mulheres. Então nós nos organizamos como tal. Aqui nós temos uma procuradoria, então a gente tem um monte de divergência na política, mas as bandeiras de defesa das mulheres nos unificam com uma outra exceção. Tivemos um problema grave agora no âmbito da reforma trabalhista, né? Mas no geral elas nos unificam. Tem uma outra exceção aí. Então eu sempre levantei bem forte essa bandeira, lutei, sempre priorizei na minha tarefa legislativa isso, a defesa das mulheres. Mas essa não foi a minha marca principal. Aí se perguntar, mas qual era a sua marca principal? Olha, eu nunca tive uma marca principal. Tem gente que teve, por exemplo, você pega o senador Paim ele cuida de aposentado, de trabalhador, e não... Só que eu venho de um estado lá do norte, eu sou lá do Amazonas, é o maior estado do Brasil, do ponto de vista territorial, mas o mais problemático talvez do ponto de vista da estruturação da economia, e por ser tão grande, problemas ambientais, enfim. E uma representação muito pequena, né? Porque nós temos o mínimo, já éramos para ter um pouco mais, né? De acordo com o crescimento populacional. Mas até agora não muda uma lei, que é uma falha. É um exemplo de como quem está aqui dentro pensa nos seus interesses próprios e não pensa no país e na nação. Ora, se a Constituição diz que a representação na Câmara dos Deputados é proporcional à população, ao número de eleitores, conforme cresce num estado, diminui do outro, ela vai ter que ir se adaptando. Mas infelizmente não é assim. Eles aqui pensam nos interesses deles, né? É lamentável. Mas então, o estado é muito pequeno, são 8 deputados federais, 3 senadores, como todos, né? E mesmo na Câmara, porque como éramos poucos representantes dessa parcela da população, que não estava lá para defender nenhum setor da iniciativa privada, para defender só o prefeito ou para defender o presidente da República, eu acabava que tinha que ser a porta-voz de tudo, desse movimento mais progressista, entendeu? Eu tinha que ser, porque não fosse, quem é que falaria pelos urbanitários, pelos sindicalistas, quem é que falaria pela Amazônia, quem é que falaria por isso tudo, né? Era muito difícil.
Não, além de masculino, machista. Porque ele poderia ser masculino, mas não ser machista. Mas ele é masculino e muito machista. Numa sociedade muito despolitizada. Muito despolitizada. Então, porque nós somos um país emergente, que é um país subdesenvolvido, para a gente não falar mais subdesenvolvido, a gente fala em desenvolvimento. Mas as pessoas não têm acesso à informação correta, elas não são criadas com a capacidade de autodiscernir, de autodiscernimento, elas são contaminadas muito com informações manipuladas, muitas vezes mentirosas, em decorrência do tamanho do poder da mídia, da comunicação que tem em nosso país. Então, isso tudo vai dificultando o nosso trabalho, daqueles assim que mostra, por exemplo, olha, a PEC do teto, por exemplo, que aprovaram ano passado, a emenda constitucional limitando o teto. Isso é um crime, porque eles limitaram o teto dos gastos sociais e para o desenvolvimento nacional e de infraestrutura, mas nem um limite para os gastos financeiros. E nenhuma trava para o estabelecimento do valor dos juros, que pelo menos isso deveriam fazer. Diz, olha, não pode passar daqui, porque se passar daqui a dívida cresce muito e nós vamos ter que pegar muito do dinheiro do povo para pagar isso, os rentistas. Que é isso que vem acontecendo no Brasil há muito tempo. Nem Lula nem Dilma conseguiram romper efetivamente com esse modus operandi do sistema capitalista no Brasil. Mas tivemos muitos avanços, que agora eles estão querendo retroceder. Aliás, essa foi a real razão do golpe. É retroceder a esses avanços que eram importantes, não é? E dar um basta a esse grupo que estava no poder, que tinha efetivamente, teria condições de enfrentar tudo isso, né? E depois dar problemas maiores para o capital. Sobretudo para o capital rentista, que é quem manda no mundo hoje, muito associado ao capital produtivo, mas é da onde vem a acumulação da riqueza daqueles que já são ricos. Afinal, a sociedade que a gente vive é para isso, é para acumular riqueza, que é o capitalismo. Então, o bom, o correto, é o que consegue acumular, né? Então, é a grande massa humana trabalhando para enriquecer. Não há a diferença é que hoje tem uma carteira de trabalho assinada, e no passado não, tinha um papel assinado que era um proprietário do outro, né? Na época do escravagismo. Mas agora também quer acabar com o papel da carteira de trabalho assinado. A gente está vivendo e a população não consegue enxergar isso ainda. Essa reforma trabalhista aqui é voltar à mesma situação pré-Vargas, mas com uma feição mais moderna, de que o moderno é você ser uma trabalhadora por conta própria. Não é você ser empregada de ninguém, não. Imagina você empregada de alguém, você é prestadora de serviço. Prestadora, então você é uma pessoa autônoma, você tem independência. Olha só que bonito isso. Autonomia, independência, isso rima com liberdade, isso olha só. Isso rima com tudo, mas não é. É uma exploração, é você sendo a mesma trabalhadora sem ter nenhum direito. Ela é fundamental para esse processo. Ela é fundamental para esse processo. Se não fosse a mídia, certamente eles não teriam tanta facilidade em passar as coisas que eles estão passando. Olha só, a gente viveu um momento muito difícil, né? A gente viveu um momento difícil, um golpe parlamentar, e eles diziam que mas o povo não quer mais a presidente, nenhum presidente consegue governar com 10% de aprovação, que era o que ela tinha. Esse aqui está com 5%. E eles acabaram de livrar, por quê? Porque eles trabalharam juntos. Eles trabalharam juntos para fazer isso, tirar a Dilma, não porque ela é incompetente ou cometeu crime, não, mas para que no lugar dela eles pudessem promover todas as mudanças que estão promovendo. Olha, 57 patrimônios públicos separados para serem privatizados, entre eles a Eletrobras, que é gravíssimo. A política energética ela é fundamental para a autonomia, a independência, o desenvolvimento nacional, para a execução de uma política de combate às desigualdades regionais, né? Então, é muito difícil a gente sobreviver nesse ambiente. E você me pergunta como é que foi para você chegar lá. E a gente faz o trabalho de formiguinha.
Então acaba que a gente faz o trabalho de formiguinha. E é muito trabalho, porque enquanto um deputado sai daqui, vai para o seu estado, aí visita lá o dono da rede de comunicação A ou B, eu vou para a porta de fábrica panfletar, eu vou para o terminal de ônibus levar, explicando o que é que está acontecendo. É assim que a gente leva, né? E tivemos o período do presidente Lula, que, isso que eu estou lhe dizendo, muitos avanços, mas vários problemas. E para você avançar, o presidente Lula, para poder seguir presidente, nós tivemos que enfrentar uma primeira tentativa de golpe, que ninguém lembra mais, mas logo que ele assumiu, teve a primeira tentativa, começou tudo lá, com o mensalão. Aí, imagina, os grandes empresários, os representantes dos grandes empresários, o presidente mandava um projeto aumentando X, 2x o salário mínimo, eles faziam uma emenda dizendo que tinha que aumentar 5x, demagogia. E as pessoas com muita dificuldade para entender isso, né? Agora pior ainda, porque agora é a tal do combate à corrupção. Nós estamos dizendo, olha, o que está se fazendo no Brasil não é um combate à corrupção. Porque primeiro, você não podia misturar aquele que você cria uma suspeita com aquele que você tem provas. Mas eles misturam tudo. E pegaram quem? Quem estava no poder. Então também é o combate a um projeto. Queira ou não, foi e tem sido o combate a um projeto. Só que foi tão escandaloso isso, que agora eles estão tendo que chamar os outros, colocar outros na roda. Mas ainda continuam confundindo, porque em vez de fazer uma denúncia concreta em cima de provas, não, eles fazem 40, 30, é aquilo ali, que depois arquiva, mas na hora cria a confusão na cabeça das pessoas, e viram o que viram. O exemplo é a eleição no meu estado, a gente teve eleição agora e foram quase 50% entre abstenção, nulos e brancos. Então, você sabe que esse sistema político de organização que nós vivemos no mundo, que é o sistema capitalista, ele é um sistema problemático e ele sobrevive com crises cíclicas, né? E tendo que enfrentar sempre uma queda da taxa de lucratividade. E o mundo não está parado, está se movendo, as coisas estão acontecendo. Então, já percebendo a iminência de entrar numa crise profunda, como de fato nós entramos e ainda estamos nela, porque ela foi pegando assim por etapas, começou tudo lá em 1998, nos Estados Unidos, né? Em 2008, desculpa, eu já dei mais a crise econômica, esse último ciclo da crise começou em 2008, 2009, com o debate norte-americano na estrutura financeira daquele país, que era algo desproporcional, né? E óbvio que atinge todos os países do mundo. O Brasil sobreviveu muito bem no primeiro momento e tal, e quando achavam que estava tudo começando a melhorar, cai que a União Europeia. E perceba, os países mais desenvolvidos, economicamente, socialmente, é que sofreram primeiro, né? Então eles perceberam que alguma mudança ia ter que ter, para eles não enfrentarem novamente outro questionamento do sistema, quanto aconteceu lá no início do século passado, né, com aquelas sequentes revoluções socialistas que aconteceram. Então eles tinham que trabalhar politicamente esse momento de uma crise que eles sabiam que seria duradoura, para não enfrentar esse tipo de novamente, de questionamento do sistema. E aí tudo que está acontecendo no mundo, você quer ouvir minha opinião, é assim, algo muito controverso, mas eu sou desta linha. Não acontece nada por acaso, e não é fruto somente do desenvolvimento tecnológico, é fruto da utilização das novas armas que é a tecnologia, sobretudo a tecnologia da informação. Então começou a haver movimentos no mundo inteiro. Veja, aquele Snowden, ele prestou um belo serviço à humanidade e ele nos ajudou muito a compreender isso. Eu trabalhei muito, eu fiz parte da CPI, exatamente, até por conta disso, trabalhei muito. Acho que o grande problema do Brasil, do mundo hoje, das guerras, tem lá no Irã e tal, mas o grande problema é a guerra cibernética, porque essa aí, ó, num apertar de dedo, você detona lá de longe uma bomba atômica que nem sua é. Você apaga um sistema elétrico de um país, enfim,
assim, é grave isso, é muito grave. Mas eles começaram a usar, e isso, se você for perceber, várias séries de cinema, seriados já pegam isso, não é? Então, eles começaram a usar essa arma para formar opinião. Aí veio a espionagem dos americanos aqui, claro que ele estava preocupado com a Petrobras e tal, mas preocupado com o povo, porque eles nunca admitiram o Lula no poder, né? Em todo o continente americano e tal, então o Snowden revelou isso. Os Estados Unidos cercando, espionando todos os países. Agora, espionava só para o seu benefício econômico e político, de poder político também. Então, ao tempo em que eles espionavam, não é só para ver, porque ninguém quer saber de um livro para ficar olhando a capa, é para ler o que tem lá dentro, é para aprender o que está lá. Então, eles pegam essas informações e usam essas informações em seu benefício. E foi assim, tanto que depois a Rússia fazendo a mesma coisa, que é um país mais desenvolvido, que tivesse tido mais inteligência e independência para fazer o que fez, como a Rússia, a antiga União Soviética, devolveu a espionagem com a mesma arma. Hoje lá nos Estados Unidos o presidente vive uma situação delicada, esse doido desse Trump, porque todos dizem, as investigações apontam que houve dedo russo, e não há dúvida, houve da inteligência russa, da inteligência. Ou seja, mas eles sentiram o gosto do próprio veneno, os Estados Unidos sentindo o gosto do próprio veneno, não é? Então, para não pegar o mundo inteiro, vamos pegar o nosso exemplo, o que aconteceu? Em 2013 nós tivemos aquelas manifestações enormes, as maiores de todas, batendo todos os recordes, manifestações espontâneas, feitas pela rede, e que além de defender o que era correto, né, melhor condição de vida das cidades, saúde, educação, transporte, mobilidade, eles diziam o quê? Somos apartidários, contra partida, que ninguém quer partido, ninguém quer sindicato, ninguém quer nada. Aquilo veio do nada? Claro que não. Aquilo teve muito robô a gente sabe, trabalhando. Aquilo teve uma inteligência muito forte por trás disso. Só que é óbvio que um movimento assim, um movimento fluido, ele não permanece. Aí eles tentaram, naquela altura, criar 2, 3, 4 entidades. Vão para a rua, vem para a rua, não sei o que lá, né? De combate à corrupção. E hoje está claro, hoje nós estamos vendo que entidades são essas, financiadas pelo DEM, financiadas pelo PSDB, financiadas pela direita, porque eles não puderam esconder por muito tempo. Pela direita, claro, de lá, e que tem os seus representantes aqui. É isso que aconteceu, não é? Então aí foi morrendo, mas desde que o presidente Lula chegou no poder, veio aquelas investigações também, o Petrolão, o Mensalão primeiro, e depois o Petrolão, e aí o povo começa a ficar assim meio atordoado. Então quando chegasse a vez de todos esses movimentos organizados, consequentes, independentes, de denunciar tudo isso que está acontecendo, essas pessoas já não têm mais força, que foram destruídas também, do ponto de vista da ética, que isso toca muito nas pessoas, né? Eu não estou aqui dizendo que no período do presidente Lula não teve problema, teve muito, porque ele, em determinado momento, para poder governar, ele utilizou muito o modus operandi vigente até aquela altura, vigente e estabelecido por eles, né? Então, isso foi um erro grave, mas a forma como é colocado para as pessoas, a forma como foi colocada para as pessoas é que nada presta. Então, a gente vive um momento assim, em que não é por acaso. É um momento de revolução, não das massas, mas das elites, movimentado pelas elites e utilizando essa massa artificial e irreal que eles criam, porque eles criam essa massa no âmbito da informação. Você vê, você coloca 100 mil pessoas numa manifestação na rua, nossa, estão lá 100 mil pessoas. Não, mas aqui na internet foram 1 milhão de pessoas. Quem me garante que desse 1 milhão, 900 mil não seja máquina só? E o pior é que é. Então eles pegaram o início disso, logo mais adiante eles vão ter muita dificuldade, porque as pessoas reais
vão começar a entrar, já estão entrando nesse meio. Mas até então eles tinham uma avenida assim para colocar o irreal, para colocar e falar por pessoas que nem existiam na defesa de seus projetos, né? Então é muito complexo o momento que a gente vive. A política por si só já é complexa. Só que conforme a gente vai vivendo esses avanços, sobretudo na tecnologia, ela vai se tornando mais complexa ainda, não é? Porque a política não é só o sistema eleitoral, a política é o nosso viver do dia a dia, porque eu sempre, disso eu aprendi muito cedo, antes de mais nada eu aprendi que políticos somos todos nós, né? Como dizia Bertolt Brecht, que o pior analfabeto é o analfabeto político, aquele que enche a boca para dizer que odeia a política e os políticos, mal sabe ele que a política são os políticos que definem o rumo da sua própria vida, né? Porque tudo depende de decisão de preço da alimentação, a produção, tudo é decisão política, não é? Então, políticos somos todos nós, e há uma força muito grande ainda desse sistema capitalista, das grandes elites financeiras, mundiais, em deter muito o comando disso tudo ainda. Mas, repito, não vai durar muito.